Vamos dar início ao nosso curso de Arquivologia, trabalhando toda a teoria que costuma ser cobrada nos concursos e também vendo várias questões de provas anteriores, onde cada assunto foi cobrado, para saber como é que a matéria costuma ser cobrada em cada prova. Bom, para falar em arquivologia, primeiro é importante trabalhar alguns conceitos básicos sobre a matéria. Bom, como o próprio nome diz, a arquivologia seria o estudo dos arquivos. Portanto, a arquivologia sempre vai trabalhar com a questão de arquivo. Bom, o primeiro conceito importante a ser trabalhado nessa matéria é justamente o conceito de arquivo. O que seria arquivo? Bom, você pode dizer que arquivo é aquele móvel que você usa para guardar documento. Você pode dizer que arquivo é o setor da instituição responsável pela guarda dos documentos. Tudo isso está ok. Só que, quando cai em prova a definição de arquivo, geralmente a banca trabalha com um conceito bem específico que a gente vai trabalhar agora. Arquivo seria o conjunto de documentos acumulados por uma pessoa, seja física ou jurídica, ao longo da sua existência e que comprova suas atividades. Bom, vamos dar uma olhadinha nisso na tela para trabalhar melhor esse conceito. Então, olha só. Então, eu acabei de dizer o seguinte: arquivo é o conjunto de documentos acumulados por uma pessoa, seja física ou jurídica, ao longo da sua existência e que serve para provar ou comprovar as atividades dessa pessoa. Então, vocês viram que eu destaquei aqui alguns tópicos desse conceito que são interessantes a gente reforçar. Então, voltando aqui comigo. Arquivo é um conjunto de documentos. Então, a gente entende que arquivo é um conjunto de documentos que alguém acumulou ao longo da sua existência, seja pessoa física ou jurídica. Ou seja, todo mundo tem arquivo. Não só as empresas têm arquivo, as pessoas também guardam documentos. Você, com certeza, deve ter muito documento guardado ao longo da sua existência. Assim que a pessoa nasce, ela começa a acumular documento, e isso dura a vida inteira. Esse conjunto de documentos que você acumula durante toda a sua vida significa que é o seu arquivo, ele forma o seu arquivo. E cada documento que você guarda serve justamente para comprovar alguma atividade que você fez ao longo da vida. Então, no mundo civilizado, a gente tem o tempo todo que ficar provando aquilo que a gente já fez. E a gente faz isso por meio de documentos. Então, para você provar que você terminou a faculdade ou o ensino médio, você vai precisar de um documento que comprove. Para você provar que você nasceu, você precisa de um documento. Então, a ideia é basicamente essa. A gente guarda documento para poder provar aquilo que a gente fez ao longo da vida. Nas empresas é a mesma coisa. Conforme a instituição vai funcionando e desenvolvendo suas atividades, ela vai guardando documento para comprovar cada atividade que ela está realizando no dia a dia. Pagou um funcionário, guarda um documento comprovando que o salário foi pago. Pagou imposto, guarda um documento comprovando que o imposto foi recolhido. Então, cada documento que forma um arquivo da instituição comprova alguma atividade que ela fez. Então, até aí tranquilo. Avançando mais um pouquinho, voltando aqui para a nossa tela, nós teríamos o conceito de documento. Já que arquivo é o conjunto de documentos, então agora a gente tem que entender o que seria basicamente um documento. Então, a gente pode definir que documento é toda informação que tenha sido registrada em algum tipo de material. Então, documento é toda informação registrada. Então, a ideia é bem simples. E quando a gente dá essa definição, a gente trabalha também com a definição de suporte. Suporte seria o material físico em que esta informação foi registrada. Ou seja, se você pegar uma informação e registrar em algum tipo de suporte, você está criando um documento. Então, voltando aqui comigo. Então, a ideia básica é a seguinte: documento é qualquer informação que tenha sido registrada de alguma forma, em algum tipo de material que a gente chama de suporte. Então, a ideia é bem tranquila. Quando você tem uma informação e registra essa informação fisicamente, algum tipo de material, para poder guardar e ter essa informação ali disponível para a hora que você precisar, você está documentando essa informação. Então, você criou ali um documento. O material onde você gravou essa informação é o que a gente chama de suporte. Essa ideia de suporte fica bem mais fácil de entender quando a gente passa a pegar alguns exemplos de suporte que formam os arquivos das instituições ou o arquivo das pessoas. Então, vamos ver aqui na tela, por exemplo. Exemplos de suporte. O suporte mais comum
que a gente tem quando se fala em arquivo é o papel. Então, olha só, papel é um exemplo de suporte. É um material que você pode utilizar para registrar a informação e guardar no seu arquivo. Então, seria o suporte mais comum, geralmente é o primeiro que a gente pensa quando fala em arquivo. Se eu disser para você, imagina um arquivo cheio de documento, provavelmente você vai imaginar uma sala cheia de papel guardado. Só que o papel não é o único exemplo de suporte que a gente pode encontrar no arquivo. Você pode ter informação gravada, por exemplo, em mídias digitais. CD, fita magnética, cartão de memória, qualquer mídia digital também é considerado um suporte. E esses documentos em mídias digitais também farão parte do arquivo da instituição. Se você tem, por exemplo, uma radiografia, então o material que forma a radiografia é a película fotográfica. Tá aí outro exemplo de suporte. Para arquivos mais antigos, você pode encontrar documentos gravados em papiro, que era coisa utilizada há 2, 3 mil anos atrás, pergaminho, pode ser até documento em argila, pedra, etc. Então, voltando aqui comigo. Quando a gente fala em suporte, é o material que você utilizou para gravar a informação. Então, o arquivo não é só papel. Até porque hoje, a gente está vendo aí gradualmente os documentos em papel sendo substituídos pelos documentos em mídias digitais. Então, a gente já tem hoje nas empresas prontuários eletrônicos, notas fiscais eletrônicas, processo judicial eletrônico, muita informação gravada em sistema digital que também faz parte do arquivo. Por quê? Porque isso também está gravado fisicamente em algum tipo de material, tem alguma mídia digital envolvida ali. Essa informação está gravada no HD, gravada no servidor de rede, num CD, enfim. Sempre que você guarda uma informação, você tem ali um documento gravado materialmente em algum local. Esse material é o que a gente chama de suporte. Bom, quando vier uma questão para você, com a ideia básica assim, dentro do arquivo encontramos vários suportes diferentes. A ideia é essa mesmo, o item está correto. Por quê? Porque dentro do arquivo tem vários tipos de material. Se der a ideia na questão que no arquivo todos os documentos são sempre em papel ou sempre no mesmo tipo de suporte, o item estará incorreto. Por quê? A gente acabou de perceber que dentro do arquivo nós temos informações em vários suportes diferentes, inclusive o papel. Bom, avançando mais um pouquinho, a gente pode falar da função do arquivo e das finalidades do arquivo. Então vamos ver aqui nesse slide, por exemplo, a função básica do arquivo. Então, para que serve o arquivo da empresa? Aqui pensando em arquivo como setor da instituição chamado de arquivo. Bom, a função básica do arquivo é guardar e organizar os documentos, tornando disponíveis as informações mantidas sob sua guarda. É uma ideia bem simples e básica. Então, voltando aqui comigo, a ideia é bem tranquila. Função básica do setor de arquivo: manter os documentos guardados e organizados. Então, tudo aquilo que a empresa acumulou ao longo da sua existência em termos de documentos. Então, essa informação tem que estar lá disponível para a hora que você precisar. Então, para isso, a função do arquivo é manter isso guardado e organizado. Então, a ideia é bem simples, básica, não tem muito o que inventar a respeito disso. Bom, complementando essa ideia, quais são as finalidades do arquivo? Então, voltando aqui para o nosso slide, finalidades do arquivo. Isso no sentido de que, quando alguém busca uma informação no arquivo, essa informação pode ter qual finalidade? Porque se a gente pensar em cima disso, a gente pode imaginar que tem milhares de finalidades para um documento. Ok, mas vamos tentar simplificar a coisa em dois aspectos bem distintos. Num primeiro momento, o arquivo serve de apoio à administração. Num segundo momento, o arquivo serve de base para a história. Então, olha só, duas palavrinhas-chave aqui que é muito importante a gente destacar. Então, num primeiro momento, o arquivo serve de apoio à administração. Então, essa é a primeira e principal finalidade do arquivo, servir à administração. E num segundo momento, uma finalidade secundária do arquivo seria servir à história. Então, vamos analisar melhor isso aí. Voltando aqui comigo, vamos pensar um pouquinho nisso. Olha só, num primeiro momento, o arquivo serve de apoio à administração. Ou seja, ele vai atender às necessidades da empresa no dia a dia. Então, ele vai guardar documento para subsidiar as atividades da instituição, para atender ali os funcionários que estão resolvendo os assuntos da empresa, os clientes que estão questionando seus direitos, o administrador na hora de tomar uma decisão, enfim. É para isso que a empresa cria seu arquivo, para atender suas necessidades do dia a dia. Então, isso tem a ver com servir à administração,
É a função administrativa, a finalidade administrativa do arquivo. Agora, é importante também lembrar que com o passar do tempo, aquela informação que foi guardada para servir a empresa no primeiro momento, ela está preservando a história para o futuro. Você, como servidor público, daqui a pouco, né, você vai estar trabalhando no órgão público, você vai estar guardando o documento que lá na frente, num momento posterior, as pessoas vão utilizar para lembrar o que aconteceu, né, e para lembrar os fatos importantes do passado. Então o arquivo também tem essa importância histórica, né, de preservar a história para a posteridade. Então, resumindo a história, num primeiro momento o arquivo tem importância administrativa, ele serve a administração no dia a dia, então essa é a primeira e principal finalidade, e num segundo momento o arquivo preserva a história para a posteridade. Inclusive esse conceito que a gente está vendo aqui agora, primeiro você vê a administração, depois você vê a história, vai ser importante com um assunto que a gente vai ver no módulo posterior, quando a gente for trabalhar na questão dos prazos de guarda dos documentos. Bom, avançando mais um pouquinho então. Nós podemos adiantar mais um pouco em termos de conceitos básicos ou conceitos fundamentais, com o que a gente chama de classificação dos arquivos. Qual o nome que a gente costuma dar para os arquivos em função das suas características? Então vamos aqui pegar uma tela a respeito do assunto. Um primeiro critério seria a classificação com relação à entidade que mantém o arquivo funcionando. Bom, todo arquivo está vinculado a alguma entidade. Se você analisar essa entidade que está por trás do arquivo, você vai poder dizer se ele é um arquivo público ou um arquivo privado. E basicamente seria o quê? Se é um arquivo do governo, então um arquivo mantido por entidade pública, você vai dizer que ele é um arquivo público. Se é um arquivo vinculado à entidade privada, seja pessoa física ou jurídica, você vai dizer que ele é um arquivo privado. Então isso tem a ver com a entidade que está por trás do arquivo. Então a ideia, o nome já sugere, arquivo público vinculado a órgão público. Arquivo privado vinculado à entidade privada. Portanto, todo arquivo de órgão público, em qualquer esfera ou poder, é um arquivo público. Arquivo de entidade privada é um arquivo privado. Uma exceção, uma empresa privada que esteja encarregada da gestão de serviços públicos. E aí, voltando aqui para mim, um exemplo prático disso que eu citaria para vocês seria, por exemplo, o arquivo de um cartório. O cartório é uma entidade privada, só que o serviço cartorário é um serviço público, é uma atividade do governo que, por acaso, ele coloca ali o tabelião para prestar esse serviço, montando o cartório dele como entidade privada. Só que, por se tratar de uma atividade pública, a documentação cartorária é considerada arquivo público. Por quê? Porque é um arquivo pertencente ao governo. O tabelião pode ser mudado, mas a documentação fica porque ela pertence ao governo. Ele está ali prestando serviço para o governo, então se trata de uma documentação pública. Bom, então a ideia básica é arquivo de órgão público, público. O arquivo do governo sempre vai ser um arquivo público. Arquivo de entidade privada, privado. Bom, avançando mais um pouquinho, a gente pode também trabalhar a questão da classificação dos arquivos com relação à natureza dos documentos. E aí a gente vai ter os chamados arquivos especiais e os arquivos especializados. Qual é a diferença? Se você tem um arquivo que guarda documentos com formas físicas diferenciadas e que exige um tratamento melhor com relação à guarda e conservação, você vai ter o chamado arquivo especial. Agora, se você tiver um arquivo que guarda documentos de uma área específica do conhecimento humano, você vai ter aí o chamado arquivo especializados. Bom, então vamos analisar melhor isso aí. Voltando aqui para mim, o nome aí acho que sugere o significado, facilita a sua vida. Olha só, o que seria uma coisa especializada? É aquela que atua em qualquer área ou numa área específica? Lógico que é aquilo que atua numa área específica. Portanto, arquivo especializado é aquele arquivo que guarda documentos de uma área específica do conhecimento humano. Por exemplo, você chega no órgão público e tem lá um arquivo, uma sala cheia de documentos, diz com um nome lá do lado de fora, arquivo médico. É um arquivo especializado na área médica, só tem documentos vinculados à área médica. Ou um arquivo na área de engenharia, um arquivo na área de arquitetura, ou seja, é um local que guarda documentos de uma área específica, portanto, arquivo especializado. Já se você tiver um ambiente para guardar fotos, fitas de vídeo, mídias digitais, ou seja, material que exige um tratamento diferenciado na hora de guardar e conservar. Por se tratar de um material mais, por exemplo, um material mais sensível, né, ao tempo e que estraga mais rápido se você não tiver uma condição melhor de guarda e conservação.
esse ambiente que você vai criar para separar documentos que exigem um cuidado mais acentuado, por se tratar de um material especial que exige mais cuidado, é o chamado arquivo especial. Ou seja, o nome já ajuda um pouquinho também. Material especial exige um local diferenciado chamado arquivo especial. Muito cuidado porque na prova, costuma muito misturar isso aí. Então você vai chegar na prova, às vezes te dá um exemplo de um arquivo especial dizendo que é arquivo especializado ou vice-versa. Então tá fácil de gravar, né? Um arquivo que todos os documentos são na mesma área, arquivo especializado. Arquivo que guarda documentos que exigem um cuidado especial por conta do seu aspecto físico, arquivo especial. Se você guarda documento de uma área específica, arquivo especializado. Ok. Bom, avançando mais um pouquinho. Classificação dos arquivos quanto à extensão de atuação do arquivo. Estou analisando aqui a definição no slide. Olha só. Bom, o que a gente está tratando aqui é o seguinte, com relação ao local que o arquivo está instalado. O que a gente pode considerar? Os arquivos setoriais, como o próprio nome já indica, são aqueles instalados nos próprios setores da empresa. Ou seja, são instalados junto aos órgãos operacionais. E o arquivo central ou geral é aquele que reúne no mesmo local documentos provenientes das diversas áreas da instituição. Então, olha só, voltando aqui para mim. Normalmente, dentro da instituição, onde é que a gente vai guardar os documentos que estão sendo resolvidos? Que é o que a gente chama, inclusive, de arquivos correntes, que a gente vai trabalhar de forma bem detalhada no próximo módulo. Então, olha só, documentos que estão sendo resolvidos, chamados arquivos correntes, que a gente vai ver mais detalhadamente depois. Ou eles ficam no próprio setor onde eles estão sendo resolvidos, é natural que você tenha dentro do seu ambiente de trabalho um local para guardar documento, ou você reúne tudo isso no local centralizado dentro da empresa, que vai juntar documentos de várias áreas da instituição e na hora que você precisa, você vai lá e busca. Então você tem as duas opções, arquivo setorial ou arquivo central. Então o nome também ajuda muito aí. Setorial quer dizer que ele funciona dentro do próprio setor que você está guardando documento. Então, é aquele arquivo que você tem dentro do seu ambiente de trabalho. Imagina você trabalhando em recursos humanos. Dentro do próprio ambiente você vai ter lá um local para guardar documento. Então, é um arquivo setorial, dentro do próprio setor onde o documento está sendo utilizado. Agora, se você tem, lá no subsolo do prédio, por exemplo, uma sala que reúne documentos de todos os setores da instituição, juntos todos no mesmo lugar, documentos que estão sendo resolvidos, também são documentos correntes que estão sendo resolvidos ali, você tem ali o chamado arquivo central ou geral. Então, o nome já sugere, já facilita muito a nossa vida. Bom, e um último critério para analisar é a classificação dos documentos com relação à idade dos documentos. Inclusive, por se tratar de um assunto muito importante, nós teremos aí um módulo só para trabalhar em cima disso. Mas só para ter uma ideia inicial, nós teríamos aí os chamados arquivos correntes, intermediários e os arquivos permanentes. Qual é a diferença de um para o outro? Voltando aqui para mim. Nós teremos aí um módulo para trabalhar só em cima disso, mas só para ter uma ideia inicial. Documentos mais novos que estão sendo resolvidos são chamados arquivos correntes. Documentos que já foram resolvidos e que são guardados um tempo por garantia são os chamados arquivos intermediários. E os documentos de valor histórico, que são guardados para preservar a história da sociedade, são os chamados arquivos permanentes. Como é um assunto muito cobrado em prova, a gente vai ter aí um módulo do curso só para trabalhar em cima dessas definições e para ver direitinho como é que funciona. Mas por enquanto já dá para saber que nós temos aí com relação à idade os chamados arquivos correntes, intermediários e permanentes. Inclusive, voltando aqui naquele tópico anterior, é bom a gente rever, quando a gente fala em arquivos setoriais ou central ou geral, a gente está trabalhando sempre com a questão da idade corrente. Então, se refere a um conceito que tem a ver com a idade corrente do ciclo de vida. Então, documentos que estão sendo resolvidos ou ficam no próprio setor, onde você tem os arquivos setoriais, ou você reúne no mesmo local, próximo ao setor, que é o arquivo central ou geral. Bom, então nós tivemos aí um módulo falando de alguns conceitos básicos de arquivologia. O conceito de arquivo, o conceito de documento, o conceito de suporte e a classificação dos arquivos. Quais nomes a gente costuma dar para os arquivos com relação às suas características. Bom, esse é um primeiro assunto que a gente tem que trabalhar nesse curso e a gente se vê no próximo bloco com mais assunto a respeito de arquivologia. Até lá!
Nesse módulo, nosso assunto é classificação dos documentos. Quando a gente fala em classificar os documentos, a gente pode classificar de várias formas diferentes. A gente pode classificar com relação, por exemplo, ao gênero, à natureza do assunto, à espécie, à tipologia. Então são vários conceitos diferentes que o candidato tem que saber do que se tratam, até porque na hora da prova a banca costuma misturar isso aí. Então vamos lá. Vamos começar então pelo que a gente chama de gênero dos documentos. Quando você classifica o documento por gênero, então tem a ver com o seguinte, com o conjunto de símbolos que você utilizou para registrar a informação no documento. Então a ideia é bem simples, olha só, quando você tem informação registrada em forma de letra ou texto, você tem aí o chamado gênero escrito ou textual. Então o documento escrito ou textual é aquele que você contém informação em forma de texto. Então o nome já sugere, né? Então é o gênero mais comum quando a gente pensa em arquivo. Só que nem todo documento vai estar em forma de texto. Se você tiver um documento em que a informação registrada tenha sido registrada em forma de imagem estática, por exemplo, uma fotografia, um desenho, uma gravura, então nesse caso a gente tem aí o chamado documento do gênero iconográfico. É aquele documento que você tem informação em forma de imagem estática, então chamado iconográfico. Então, um exemplo mais comum é a fotografia. Mas a gente pode citar aí várias coisas, uma fotografia, uma radiografia, uma gravura, um desenho. Em alguns livros mais antigos de arquivologia, usam o termo também de gênero imagético. Não é muito comum cair em prova, não. O normal é citar o termo iconográfico. Mas se aparecer imagético, vai que apareça, né? Você tem que saber aí que é a mesma coisa. Então é aquele que tem uma imagem estática. Bom, documento cartográfico seria aquele documento que você tem uma representação, né, uma imagem em uma escala reduzida, representando uma área maior. Então cartografia tem a ver com o quê? A primeira coisa que vem na nossa cabeça, quando eu falo em cartografia, são os mapas. Ok, e junto com os mapas nós temos também as plantas de engenharia ou de arquitetura, que também são enquadrados no gênero cartográfico. Então o nome aí até facilita, né? Dá para gravar baseado no nome. Então o gênero escrito é aquele que tem texto. Se você tiver uma imagem estática, iconográfico. E se você tem mapa e planta, é um documento do gênero cartográfico. Bom, não são só esses não, nós temos aqui outros gêneros para analisar. Documentos do gênero micrográfico. É um gênero bem específico, é uma cópia do documento resultante do processo de microfilmagem. Então, olha só, microfilmagem, vendo aqui comigo, microfilmagem é uma técnica em que você produz uma cópia de um documento em película fotográfica em tamanho altamente reduzido, que a empresa geralmente utiliza para ganhar espaço. Então, essa cópia em película resultante da microfilmagem, a gente enquadra no gênero micrográfico. Já o documento sonoro é aquele que você tem informação, né, em forma de som, como o próprio nome já diz, né? Sonoro tem a ver com áudio ou som. Bom, outro gênero que você pode encontrar no arquivo é o gênero filmográfico, que também pode ser chamado de gênero audiovisual. É aquele documento que você tem informação representados por imagens e movimento, que pode inclusive ter som junto, mas a ideia é que tem imagem e movimento. Por exemplo, uma filmagem, um vídeo, entraria no gênero filmográfico ou audiovisual. Então tem a ver com filmagem. E, por fim, temos o gênero informático, que é o documento que você tem em meio, né, em sistema digital. Então, qualquer informação gravada em sistema digital, né, gravado por meio de bits, bytes, códigos binários, você tem informação do gênero informático, que hoje em dia está cada vez mais comum nos arquivos. Bom, então pelo nome dos gêneros, ficou fácil vocês gravarem. Então, olha só, vendo aqui comigo, a gente tem aí o gênero textual, iconográfico, filmográfico, cartográfico, micrográfico, sonoro e informático. Então tá fácil de gravar, porque o nome do gênero já remete ali ao seu significado. Em prova, normalmente vão misturar esses conceitos
ou te dá exemplos práticos onde você vai tentar identificar o gênero de determinado documento. Por exemplo, se disser na prova um memorando, você já sabe que ele é do gênero textual, tem texto. Uma fotografia, iconográfico. Um retrato falado, você tem ali um desenho, né, que vai ser utilizado para uma investigação. Se é um desenho, iconográfico. Uma escuta telefônica, sonoro. Em alguns casos, você pode ter documento com mais de um gênero. Isso acontece às vezes. Você pode fazer um relatório, por exemplo, contendo informações textuais e informações iconográficas simultaneamente. Então não tem muito problema com relação a isso não. Se você pegar, por exemplo, inquérito policial para analisar, você vai ter ali dentro texto, som, imagem, vídeo, vai ter de tudo lá dentro. Então o mesmo documento, dependendo da situação, pode ter mais de um gênero. Normalmente nas questões, quando te dão exemplo de documentos, o mais comum é aparecer um documento com um gênero específico, para ele poder trabalhar aí, às vezes misturar uma coisa com a outra. Se disser na sua prova, por exemplo, um memorando é um documento do gênero iconográfico. Claro que está errado. Um memorando a gente trabalha sempre com texto, a gente já sabe que tem texto ali registrado. Então a ideia do gênero não é um assunto difícil não, está bem tranquilo. Bom, avançando mais um pouquinho então. Agora, em vez de falar de gênero, vamos pensar na questão da natureza do assunto que o documento trata. Então, olhando aqui no nosso slide, olha só. Com relação ao assunto, os documentos são classificados em duas categorias. Ou o documento é considerado sigiloso, ou o documento é considerado ostensivo. Então, qual seria a definição? Vamos analisar aqui, olha só. Documentos sigilosos são aqueles documentos de acesso restrito e que, por serem de acesso restrito, exigem muito cuidado na hora de guardar e para quem você vai divulgar aquela informação. Então, é o chamado documento sigiloso, então, é o de acesso restrito. Já o documento ostensivo, então os documentos ostensivos são aqueles que não têm problema em ser divulgados e o órgão pode divulgar livremente para a sociedade sem problema. Então o nome aqui já ajuda a gente também. Então olha só, não tem como esquecer, né, que documento sigiloso é um documento de acesso restrito. E um documento ostensivo é aquele que pode ser divulgado livremente sem problema. Então vendo aqui comigo, olha só. Em órgão público, o padrão é trabalhar com documentos ostensivos. Então, a regra no órgão público é o documento ostensivo. A exceção são os documentos sigilosos. Então, normalmente, o cidadão tem acesso às informações que ele quer nos órgãos públicos. A exceção são os documentos sigilosos. Inclusive, isso é assunto aí da Constituição Federal. Então, olha só, em direito constitucional, provavelmente você já deve ter estudado isso. Olha só, no artigo 5º da Constituição, inciso 33, o que ela diz? Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse. Então, o cidadão tem direito de solicitar ao órgão público informação e o órgão tem a obrigação de fornecer essa informação, seja interesse particular ou coletivo, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Só que tem um detalhe aqui, ó, exceto, olha só, ressalvadas informações cujo sigilo, ou seja, informação sigilosa, seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Portanto, nem toda informação que está disponível no órgão público vai estar à disposição do cidadão. Existe informação considerada sigilosa. Então, essa é a exceção. Normalmente, as informações estão à disposição do cidadão. São informações ostensivas. Então, essa é a diferença entre documento ostensivo e documento sigiloso. Bom, no caso dos órgãos públicos, quando a gente fala em documento sigiloso, existe uma legislação a respeito do assunto, que é a Lei 12.527 de 2011, que é chamada Lei de Acesso à Informação. O que essa lei estabelece? Quando o órgão considera um documento sigiloso, ele não pode simplesmente dizer que ele é sigiloso, ele tem que enquadrar em determinado grau de sigilo. Existem 3 níveis, 3 graus que o documento pode ser enquadrado. Então, o maior deles é o grau ultra secreto. Então, é aquela informação que o governo considera altamente sigilosa e que, se essa informação vazar, até a soberania do país pode estar ameaçada. Então, é altamente sigilosa. Então, é um nível ultra secreto. Quando uma informação tem um grau de sigilo intermediário, ela é considerada informação ou um documento secreto.
Então já é um grau menor do que o ultra secreto, já não é tão sigiloso. E o menor grau de sigilo é o grau de sigilo reservado. É aquele que tem um grau de sigilo mínimo, mas que também exige algum cuidado. Bom, a diferença entre esses graus de sigilo é que quanto maior o grau de sigilo, mais cuidado o órgão vai ter que ter na hora de guardar e para quem ele vai divulgar aquela informação. Inclusive com um controle interno de quais servidores ou quais autoridades terão acesso a cada nível de sigilo representado ali no documento. Bom, avançando mais um pouquinho, nós temos aí na classificação dos documentos com relação à espécie e ao que a gente chama de tipo ou tipologia. Então, olha só, vendo aqui comigo, são dois conceitos distintos, espécie e tipo ou tipologia. Uma dica, as duas coisas são muito parecidas, elas estão interligadas e dá para confundir uma coisa com a outra quando você não está muito habituado a esse assunto. Então, se são conceitos parecidos e dá para confundir um com o outro, você já sabe que na prova eu vou misturar muito esses dois conceitos. Então vamos tentar trabalhar os dois juntos, ver direitinho qual é a diferença de um para o outro, para quando chegar nas questões você conseguir resolver tudo sem a menor dificuldade. Então olha só, começando pelo conceito, vamos olhar aqui esse slide. Olha só, espécie. A definição seria, é a configuração que assume um documento de acordo com a disposição de suas informações. Então nós temos aqui a definição aqui no slide que a gente está trabalhando. Então, espécie é a configuração que assume o documento de acordo com a disposição de suas informações. Ou seja, é o aspecto formal do documento. Quando você olha para o documento, você analisa as informações que ele tem, como é que elas estão distribuídas e você tem ali o que a gente chama de espécie. Quer um exemplo prático? Imagine agora, por exemplo, uma certidão. Então, garanto que na sua cabeça você imaginou um modelo de certidão, com as características dela. Imagina agora, por exemplo, um diploma. Então, garanto que você imaginou um documento bem diferente da certidão. Por quê? São modelos, aspectos formais diferentes. Se eu disser para você, imagine um cheque. Então, você imaginou um documento com um modelo, com uma característica bem peculiar, que é um cheque. Onde você já imaginou ali todo o seu aspecto, onde vai aparecer um valor, o mesmo valor por extenso na sequência, o local e a data e a assinatura embaixo. Tá vendo? Então você imaginou um modelo que forma um cheque. Esse nome que a gente dá para o documento, baseado no aspecto formal dele, é o que a gente chama de espécie do documento. Seria basicamente o modelo que o documento foi feito. Então uma certidão, um boletim, um atestado, um relatório. Então são exemplos de espécies documentais que vão formar o arquivo da instituição. Agora, o que vem a ser tipo ou tipologia? Tá avançando aqui mais um pouquinho, olha só. Pegando aqui o nosso conceito, tipo ou tipologia. É a configuração que assume aquela espécie que a gente acabou de definir, depois que ela é vinculada ou acrescida da função ou atividade que o documento desenvolve. E aí, vamos traduzir isso? O que a gente entende por tipo ou tipologia? É quando você pega a espécie e acrescenta a atividade ou a função que o documento desenvolve. Parece uma coisa meio complicada, mas não é não. Olha só, a coisa é bem simples. Eu tenho aqui, por exemplo, vários exemplos de espécies que a gente transforma em tipo simplesmente adicionando a atividade ou a função que o documento desenvolve. Olha só. Por exemplo, alvará é um modelo. Se eu te disser, você tem que trazer um alvará, você vai me perguntar que tipo de alvará. Então, na frente dessa espécie, a gente acrescenta a finalidade, a atividade ou a função que o documento desenvolve. Construção. Alvará é a espécie, construção é a atividade. Quando eu junto alvará mais construção, eu tenho um tipo. Alvará de construção. Então é um assunto muito simples. Olha só, certidão. Certidão é o modelo que foi utilizado para criar esse documento. Quando eu falo certidão de nascimento, ou de casamento aqui no caso, casamento é a atividade que ocorreu, que gerou essa certidão. Espécie mais atividade, tem aqui o tipo, certidão de casamento. Declaração. Declaração é uma espécie. Se eu disser a atividade que está vinculada a essa declaração, por exemplo, imposto de renda, eu tenho aqui um tipo. Então, declaração, espécie, imposto de renda, atividade.
Boletim é uma espécie. Se eu disser boletim escolar, eu tenho aqui um tipo de boletim. Olha só, boletim espécie, escolar atividade. Então pense aqui comigo, a coisa é muito simples, esse assunto é bem tranquilo. Embora quando o aluno ele analisa ali na apostila esse conceito, ele tem uma certa dificuldade para entender. E lembrando lá do conceito. Espécie é o aspecto formal do documento, de acordo com a disposição de suas informações. Tá, e aí? Tipo ou tipologia é a configuração que assume uma espécie quando vinculada à atividade ou à função que o documento desenvolve. Tá, parece um negócio bem complicado, mas na prática é muito simples. Todo nome de documento é formado baseado nessa lógica. Ele tem uma primeira palavra que identifica o modelo dele, ou seja, a espécie, e tem uma sequência a partir da segunda palavra que identifica a função ou a atividade que o documento desenvolve. Quer ver um exemplo? Sua carteira de identidade. A primeira palavra é a carteira. Por quê? Porque é um modelo, é uma carteira, que serve para qual atividade? Para você se identificar. Carteira mais atividade, né? Carteira mais identidade virou carteira de identidade. Então, se eu isolar a primeira palavra, eu estou isolando a espécie. Se eu dou o nome completo, eu estou transformando num tipo. É um assunto muito tranquilo. Por exemplo, lista de exercícios. Lista é uma primeira palavra que identifica o modelo formal do documento. É uma lista que serve para você exercitar, né, o conteúdo para a prova. Então, lista mais exercício, lista de exercício. Tá vendo? Convite, espécie. Convite de aniversário, tipo. Declaração, espécie. Declaração de escolaridade, tipo. Processo, espécie. Processo licitatório, tipo. Tá vendo? A coisa é muito tranquila. Voltando aqui no nosso slide, a gente tem outros exemplos aqui, ó. Diploma, que seria uma espécie, um modelo. Diploma de graduação, nós temos aí o tipo do documento. Tipo ou tipologia, que é a mesma coisa. Então, diploma é o modelo. Diploma de graduação, que é a atividade que o sujeito desenvolveu, virou um tipo. Contrato é uma espécie. Contrato de prestação de serviço. Então, olha só, eu tenho aqui o contrato, que é o modelo, e tem a atividade que ele está vinculado. Como poderia ser, por exemplo, contrato de aluguel, contrato pré-nupcial, contrato de venda de produto, enfim. Eu tenho aqui diversas atividades que podem vinculadas a esse contrato. Então, eu tenho aqui um tipo quando eu tenho essa atividade vinculada. Ata. Ata é uma espécie. Ata de reunião, eu passo a ter um tipo, porque eu tenho um modelo e tenho a atividade na frente. Então, esse assunto eu diria que é até um dos assuntos mais fáceis dessa matéria. E o interessante é que é um assunto muito cobrado em concurso, principalmente em provas do CESP, e derruba muita gente. Por quê? Justamente porque o conceito que a gente trabalha, né, a ideia não parece tão clara antes de você começar a ver os exemplos. E qual é a importância desse assunto? Vamos ver aqui comigo, olha só. Por que esse assunto é importante em arquivologia? Quando a gente organiza o arquivo da instituição, a gente tem ali todos os documentos que a empresa desenvolve no dia a dia. Inclusive, o arquivo tem que controlar o tempo que os documentos vão ser guardados, vai controlar os documentos, onde eles estão, como é que você vai organizar, enfim, tem que ter uma ideia boa do que seriam cada documento da empresa. Para você ter uma ideia completa do documento, é importante que você saiba o nome completo dele. Se eu te disser, por exemplo, você tem que levar para assumir lá o seu cargo público, no dia da posse você vai levar, por exemplo, o exame. Então você vê que exame não dá uma ideia clara do que seja o documento. Ou você vai levar o título, você vai levar a carteira, você vai levar a declaração. Tá vendo? A primeira palavra ela é muito abstrata, muito genérica. Ela não te dá uma ideia geral do que seja o documento. A primeira palavra ela sempre se refere ao modelo, ela é muito genérica e não dá uma ideia completa. Para te dar uma ideia do documento completo, você vai ter que dar o nome completo dele. Você vai ter que trabalhar a espécie e também acrescentar a atividade ou a função que ele desenvolve. Então, se eu disser exame, está muito genérico. Exame de sangue já virou uma ideia mais completa. Exame de insanidade mental, atestado de saúde, carteira de identidade, passaporte diplomático, passaporte comercial, passaporte turístico. Então aí dá uma ideia completa da finalidade daquele documento. Porque a primeira palavra sempre é muito genérica
Isso só tem muito sentido ali no contexto que ela é utilizada. Se você leva essa palavra fora do contexto, você já não tem muita ideia do que seja o documento. Então é importante ter essa noção, e na hora da prova tomar muito cuidado, porque normalmente o examinador mistura esses conceitos. Então você vai chegar lá e vai dizer uma questão assim, por exemplo, ofício, memorando e relatório são tipos de documento muito comuns nos órgãos públicos. É aquela questão que derruba muita gente. Porque o sujeito vai pensar, ofício, memorando e relatório realmente são tipos de documento, mas não são. Porque o conceito tipo só é utilizado em arquivologia quando você tem ali a espécie e a finalidade do documento junto. Quando isola só a primeira palavrinha, é só a espécie. Então, muito cuidado com esse conceito. Bom, então nós tivemos aí um módulo para trabalhar a questão da classificação dos documentos e eu sugiro que agora vocês resolvam as questões a respeito do assunto. Vocês vão ver comigo aí um bloco com muitas questões já cobradas em provas anteriores referentes a esse assunto, classificação dos documentos, nesses vários critérios que a gente trabalhou aqui. Treinando, a gente percebe que as questões são bem repetitivas, são questões que não têm muita dificuldade e que você vai chegar na prova afiado nesse assunto sem o menor problema. Então, até lá. Olá, o assunto que a gente vai abordar agora é talvez o assunto mais importante dentro da arquivologia. Tem a ver com o controle dos prazos em que os documentos vão ser guardados e como você vai controlar o momento correto de fazer a eliminação dos documentos. Na prática, a gente pode eliminar documento no arquivo? Sim, não só pode como deve. É importante periodicamente que a instituição realize eliminações de documentos no seu arquivo. O problema é saber o que eliminar e quando eliminar. Ou seja, como é que se faz uma triagem dos documentos que a empresa produz no dia a dia para saber o que já pode ser eliminado e o que tem que ser guardado por mais tempo. É importante que exista esse controle. Então vamos ver como é que isso funciona dentro da arquivologia. Bom, vamos lá. Então a gente começa analisando o seguinte. É importante entender que o documento tem um ciclo de vida. Então, os documentos eles têm um ciclo de vida desde o momento que eles nascem até o final da vida deles, que tem que ser entendido para ver como é que a gente vai fazer esse controle. Na prática, acontece o seguinte. Existem 3 momentos na vida do documento, que é o que a gente chama de 3 idades do arquivo. São as idades ou fase corrente, intermediária e permanente. Então, com isso, você vai ter o arquivo corrente, intermediário e permanente. Então, são 3 momentos que o documento passa na vida dele, chamado de 3 idades documentais. Bom, qual é a diferença? Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Na prática, tudo é baseado nisso aqui. Então, você vai guardar documento de acordo com o valor que esse documento tem, que justifica a sua guarda, que são os valores primário ou administrativo e o valor secundário ou histórico. Então, quando a gente guarda documento, ou é em função de uma necessidade administrativa ou em função de uma necessidade histórica. Analisando melhor isso aí. O que seria o valor primário ou administrativo? São aqueles documentos que a gente guarda porque eles estão vinculados a atividades que estão em andamento na instituição ou que são atividades que já foram resolvidas, mas que ainda podem, de alguma forma, ser questionadas administrativa, legal ou juridicamente. Então, o documento administrativo é o que está servindo a empresa no dia a dia. Então, tem a ver com as atividades que ela está desenvolvendo, ou que já resolveu, mas que, por algum motivo, ainda podem ser questionadas. Todo documento nasce com esta finalidade, com esse valor, para resolver um assunto administrativo. Só que depois de um tempo esse valor acaba, ele prescreve com o passar do tempo. Então vai estar, o valor primário administrativo ele vai estar presente nas idades corrente e na idade intermediária. Então pensa aqui comigo, vamos analisar. Por que a gente guarda documento?
Qual a importância de se guardar documento no dia a dia? Quando a empresa cria um documento, ela cria com a finalidade de resolver algum assunto específico. Então ninguém cria documento à toa, não. Quando você cria o documento, ele tem uma finalidade imediata para a qual ele foi criado, resolver algum assunto específico. Essa necessidade, normalmente, é uma necessidade administrativa, jurídica da empresa. Então todo documento nasce vinculado a uma atividade administrativa. Então uma atividade que está sendo resolvida naquele dia a dia. Esse período que o documento está sendo resolvido, e mesmo depois de resolvido, você guarda por um prazo de questionamento administrativo jurídico, tem a ver com a necessidade administrativa. Então, é o chamado valor primário ou administrativo do documento. Por que é o valor primário? Porque é o primeiro valor que o documento tem na vida. Ele foi criado para aquilo. Exemplo prático. Quando você recebe uma conta na sua casa, para que serve aquela conta? Para você tomar consciência daquela dívida. Então, para você tomar consciência dessa informação e resolver aquele assunto, pagando aquela dívida. Quando você recebe uma conta, por mais que você tenha vontade de jogar fora, você vai acabar guardando. Por quê? Porque você toma conhecimento da dívida, vai ter que resolver aquele assunto. Então, são dois períodos distintos aí. O período que você guarda para resolver aquele assunto, que é a idade corrente, e depois aquele prazo que você guarda caso alguém questione se você pagou aquela dívida ou não, que é a fase intermediária. Nesses dois momentos, está envolvida aí a necessidade administrativa jurídica. Então, é o valor primário ou administrativo do documento. Então, você está guardando o documento para resolver aquele assunto ou para servir de prova caso alguém questione se você resolveu aquele assunto ou não, para não ter que resolver de novo, né? Enfim, então nós temos aí o valor primário ou administrativo. Todo documento nasce vinculado a esse valor. Então, sempre, todo documento nasce administrativamente. Só que depois de um tempo, depois que aquele assunto já foi resolvido e acabou o prazo de questionamento, ele prescreve. Alguns documentos demoram mais, outros menos para prescrever. Mas todo documento prescreve administrativa ou juridicamente. Isso a gente vai ver daqui a pouco como é que controla. Tá, então esse é o valor primário ou administrativo. E o que seria o valor secundário ou histórico? Então vamos analisar aqui no nosso slide, olha só. Valor secundário ou histórico. São documentos vinculados a fatos históricos para a instituição ou para a sociedade. Na verdade, documentos que preservam a história da instituição e da sociedade. Nem todo documento vai atingir esse valor. Na verdade, poucos documentos, se a gente pensar no geral, poucos documentos vão atingir o valor histórico. É um valor imprescritível, ou seja, ele não prescreve com o passar do tempo. E, no caso dos documentos de valor histórico, serão guardados na idade ou na fase permanente. Então, vamos pensar um pouco a respeito disso. Olha só, o que a gente chama de valor secundário ou histórico. Então, são aqueles documentos que já cumpriram a finalidade administrativa, o valor primário. Então, são documentos que já foram resolvidos, não cabe mais nenhum questionamento. Só que a informação que ele tem ali junto ao documento é uma informação que merece ser preservada para preservação histórica, para que as próximas gerações, para que a sociedade não perca aquela informação, que essa informação esteja disponível, né, com o passar do tempo, para que as pessoas lembrem que aquilo aconteceu e como aconteceu. Então imagina, por exemplo, um termo de posse de um presidente da República. Ele é criado com a finalidade administrativa, ele é criado para quê? Para formalizar, né, a posse do presidente e para que ele possa desempenhar suas atividades. Então ele nasce com necessidade administrativa. Então, no primeiro momento, ele é guardado administrativamente. Depois, quando o presidente sai, entra outro no lugar, o que a gente faz com aquele documento? Ele já cumpriu a finalidade administrativa. Só que isso tem relevância histórica para o país. Se você quiser hoje, por exemplo, conhecer o termo de posse do Juscelino Kubitschek, então você tem, com certeza terá esse documento guardado no arquivo histórico aí do órgão, né, que acumulou esse documento. Porque ele se trata de um documento importante para a história da sociedade, para a história do país que ele está vinculado. Bom, a ideia é bem simples. Todo documento vai ser guardado pela finalidade histórica? Não. Então isso não é muito comum quando a gente pensa no arquivo como um todo. Né? Lógico que vai ter aí muitos documentos históricos nos órgãos públicos, mas a maioria normalmente não é considerada histórica. Então documentos históricos são exceções, que daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente controla. Como é que você identifica os documentos históricos para poder preservar para a história da sociedade. Enfim,
O documento nasce com valor primário, que é o valor administrativo, e pode vir a ter valor secundário no segundo momento. Quando a gente diz que o documento tem valor histórico, esse valor ele não prescreve com o passar do tempo. Então, o valor histórico ele não acaba. Ele é preservado indefinidamente. Então, o valor histórico ele não se extingue com o passar do tempo. Bom, e se o documento tiver valor histórico, ele vai ficar naquela terceira idade do ciclo de vida. Bom, estou avançando aqui nos nossos slides, olha só. Juntando aí todas as informações que a gente viu até agora. O documento ele nasce com valor primário ou administrativo. Ele nasce para resolver algum assunto. Enquanto ele estiver sendo resolvido, ele pertence à idade corrente. Depois que o documento foi resolvido, ele entra naquele prazo de garantia e questionamento administrativo ou jurídico. Então você guarda caso alguém questione. Então nós temos envolvida a idade intermediária. Portanto, nessas duas idades, nós temos o valor primário ou administrativo. Prescreveu, o documento pode ser que venha a ter valor histórico. Então, ele pode ou não ter. Se tiver valor histórico, ele vai para o arquivo permanente. Então, o arquivo permanente é formado pelos documentos históricos. Pegando aqui um exemplo prático aí do seu dia a dia. Você recebe na sua casa, por exemplo, aquela fatura do seu cartão de crédito. Então, você guarda ela num canto, aguardando o final do mês para pagar. Então, ela está na fase corrente. No final do mês você paga e guarda para comprovar que você pagou aquela dívida, caso haja algum questionamento no futuro. Então você manteve ali no seu arquivo intermediário. Prescreveu o prazo de cobrança da dívida. Será que é importante para a história da sociedade, da sua cidade, do seu país, saber que você pagou aquela conta? Claro que não. Portanto, ele não terá valor secundário ou histórico para a sociedade. Então isso é a exceção. Então acontece, mas não é tão comum. Pensando em órgão público, imaginem um processo judicial julgado em um tribunal. Então, durante o julgamento dele, ele é um processo corrente. Aquele documento está sendo resolvido. Depois que o processo foi julgado, existe um prazo para as partes envolvidas questionarem aquele assunto, e ele é preservado para saber como a pessoa foi julgada, caso haja questionamento. Então, arquivo intermediário. E no final, o que a gente considera? Se o fato julgado tiver relevância histórica para ser preservado para a sociedade, ele passa a ser permanente. Se não tiver, ele é eliminado porque perdeu qualquer tipo de valor. Portanto, é assim que funciona o ciclo de vida. Documentos que estão sendo resolvidos, idade corrente. Documentos que já foram resolvidos, guarda por garantia, idade intermediária. Prescreveu. Se não tiver importância histórica, a gente elimina esse documento. Se tiver importância histórica, encaminha para o arquivo permanente, onde ele passa a ser preservado de forma permanente. Bom, então vamos discutir um pouquinho aqui, vamos analisar cada idade do ciclo de vida. Então, para começar, falou em primeira idade ou primeira fase do arquivo, nós temos aí a primeira idade, que é a idade corrente. Ela é formada por quais tipos de documento, ou quais documentos que vão formar a idade corrente? Então, os documentos mais novos, documentos mais utilizados, sujeitos a consultas frequentes, que estão em curso, ou seja, estão em andamento, tramitando no órgão, e por serem muito utilizados, vão ficar no próprio setor ou próximo a eles. Então, verifica aqui comigo, olha só. Documentos correntes são os documentos mais novos, que acabaram de ser criados na instituição, documentos que estão sendo resolvidos, então a chance de uso deles é muito maior. Então, eles estão em tramitação, quer dizer que eles estão circulando pelas áreas competentes, por onde ele tiver que passar até ele ser resolvido. Inclusive, é daí que veio o nome corrente. Corrente da ideia de uma coisa que está em movimento, sendo resolvida. E como são documentos muito utilizados, o ideal é que fique no próprio setor onde eles estão sendo resolvidos ou próximo a ele. Então, são chamados documentos correntes. Bom, avançando mais um pouquinho. E o que seria a idade intermediária do arquivo? Então, vamos analisar aqui no nosso slide. Olha só. Idade intermediária são aqueles documentos que já foram resolvidos e, por isso, agora eles são menos utilizados. Bom, por que existe o arquivo intermediário? Porque o setor só consegue guardar aquilo que ele está resolvendo no dia a dia. O espaço é pequeno para guardar documento. Então, ele guarda o que ele está resolvendo e aquilo que ele já resolveu manda para o arquivo intermediário.
Com isso, ele vai ganhar espaço para trabalhar no dia a dia. Então, a função básica do arquivo intermediário é justamente essa. Para isso que existe o arquivo intermediário. Para garantir que os setores de trabalho têm espaço para desenvolver suas atividades. Bom, aquele documento que o setor mandou para o arquivo intermediário fica à disposição do setor que mandou, caso ele solicite, para resolver qualquer pendência. Então, o setor que encaminhou o documento, ele é dono do documento e pode, a qualquer momento, desarquivar esse documento. O documento está lá à disposição dele. Como se trata de documentos menos utilizados, não há necessidade de que esse arquivo seja instalado junto à instituição. Então, o arquivo intermediário dificilmente fica dentro do próprio órgão. Normalmente, ele é instalado fora da instituição, em locais afastados e mais baratos, para você guardar muito documento a um custo mais baixo. Quando a gente fala em arquivo intermediário, geralmente é assim. São locais afastados, galpões enormes, com muito documento guardado, em locais mais isolados, por se tratarem de locais mais baratos, onde você consegue guardar muito documento a um custo baixo. E os documentos ficam ali esperando o destino final deles. Ou seja, se eles vão ser eliminados ou se eles vão ser de guarda permanente. Estão lá esperando para ver se eles têm importância histórica ou não. Então vamos fazer um resumo aqui. Analisa comigo o seguinte, olha só. Arquivo intermediário são documentos menos utilizados, documentos que você já resolveu aqueles assuntos, mas que você está guardando por garantia, caso alguém questione alguma coisa. Não é obrigado a ficar perto da instituição. Então, geralmente são galpões separados, longe da instituição. Por quê? Porque ali você tem um custo menor para guardar esses documentos. É diferente do arquivo corrente. O arquivo corrente tem que ficar próximo, porque é muito utilizado. Arquivo intermediário não precisa e normalmente não fica. Então, é uma característica do arquivo intermediário. Galpões isolados, fora da instituição, onde você guarda muito documento a um custo mais baixo. O setor ganha espaço para trabalhar, mandando os documentos para lá, e se precisar, o documento está lá à disposição dele, sem problema nenhum. E o documento fica lá até prescrever a importância administrativa completamente. Quando você vai definir se ele vai ser permanente ou se vai ser eliminado. E o que seria o arquivo permanente então? Vamos lá. Olha só, nós temos aqui um slide falando do arquivo permanente. É onde você guarda documentos com valor histórico para a instituição. Então são documentos de importância histórica, mas que já tiveram valor administrativo anteriormente e perderam esse valor. Então antes eles tinham valor administrativo, hoje não. Hoje eles perderam esse valor e agora tem valor histórico. Como esse valor histórico ele não prescreve com o tempo, esses documentos não serão eliminados. Portanto, a gente pode afirmar sem sombra de dúvidas que o arquivo permanente, em hipótese alguma, elimina esses documentos. Qualquer questão que te disser que o arquivo permanente elimina o documento, pode marcar errado tranquilamente. Como é um arquivo histórico, vai estar ali disponível para a sociedade, esse arquivo tem que ser aberto ao público, tanto para o público interno da instituição, quanto ao público externo à instituição, sem depender de autorização da área que acumulou. Então vamos pensar um pouquinho nisso aí. Olha só, pensa aqui comigo. Arquivo permanente são documentos históricos, que não têm mais importância administrativa, então hoje eles têm importância histórica. Eles não serão eliminados por quê? Porque o valor histórico ele não acaba. Ele é preservado indefinidamente, para sempre. E como arquivo histórico, a função básica dele não é atender o dia a dia da empresa, resolver assuntos administrativos, é preservar a história para a sociedade em geral. Então ele só faz sentido se for aberto ao público. Então, na teoria, o arquivo permanente ele é aberto ao público para divulgar a história para a sociedade, sem problema nenhum. Bom, avançando então mais um pouquinho, nós temos aqui o nosso resuminho aqui desse esquema, olha só. Então, para reforçar aqui todos esses conceitos que a gente está trabalhando, olha só. Todo documento nasce com valor primário ou administrativo. Vamos verificar isso aqui no slide, olha só. Todo documento nasce com valor primário ou administrativo. Enquanto ele está sendo resolvido, ele vai estar na idade corrente. Depois que ele foi resolvido, guarda um tempinho por garantia, idade intermediária. Então, idade corrente intermediária, valor primário administrativo. Prescreveu. Se tiver importância histórica, vai para o arquivo permanente. Então, o arquivo permanente guarda documentos históricos. Se não tiver importância histórica, elimina. Tá vendo? Essa é a lógica do ciclo de vida. Lembra daquela sua fatura do cartão de crédito? Até você pagar, corrente. Pagou, guarda um prazo por questionamentos, intermediário.
Prescreveu, como não tem importância histórica para a sociedade, elimina. Tá, agora como é que você vai controlar isso aí no órgão público? Como é que a gente faz todo esse controle? Porque essa teoria é interessante. Agora o problema é fazer isso funcionar. Então pensa aqui comigo, olha só. Você vai trabalhar no órgão público, vai ter milhares e milhares, se brincar, milhões de documentos arquivados. Como é que você vai controlar quanto tempo você vai manter o documento no seu arquivo, no seu setor, que é o arquivo corrente? Quanto tempo ele tem que ficar lá no arquivo intermediário, aquele galpão lá no local isolado? E como é que você vai saber o que vai ser eliminado e o que tem que ser considerado histórico para a sociedade? Como é que se faz todo esse controle? Bom, tudo isso aí é feito por meio de uma avaliação dos documentos. Então analisa comigo aqui o conceito, olha só. Avaliação documental. É justamente uma análise que deve ser feita de todos os tipos de documento que a empresa produz, para definir o tempo que cada um tem que ser guardado e qual o destino final correto para cada tipo de documento, baseado nos valores que o documento tem. Valor administrativo, valor histórico, valor primário e secundário. Quem é que vai fazer isso? Então, é feito por uma comissão, um grupo de pessoas, uma comissão que vai avaliar os documentos da instituição e, com isso, criar o que a gente chama de tabela de temporalidade do órgão. Então, aqui a gente tem alguns conceitos importantes. A avaliação de documentos, valor dos documentos que a gente já viu, uma comissão que é criada com essa finalidade, que vai criar a tabela de temporalidade. Então, olha só, esse é o instrumento que vai controlar quanto tempo o documento tem que ser guardado. O que é uma tabela de temporalidade? Olha só, é um instrumento que foi criado por meio da avaliação, que vai definir os prazos de guarda dos documentos e também o destino final que cada tipo de documento vai ter na instituição. É feito por uma comissão que avalia os documentos e no final é aprovado por uma autoridade maior do órgão. Então, a autoridade maior para que vire uma norma e o órgão cumpra da melhor forma possível. Bom, então vamos analisar como é que funciona isso. Então, todo órgão público tem que ter a chamada tabela de temporalidade. Essa tabela que vai te dizer quanto tempo cada tipo de documento do órgão tem que ser guardado. Quem cria essa tabela? Uma comissão multidisciplinar com pessoas de diversas áreas do órgão para analisar caso a caso e no final é aprovado pela autoridade competente. Bom, fica mais fácil de entender isso vendo a tal da tabela de temporalidade. Olha só, eu tenho aqui um exemplo prático, alguns exemplos de documentos. Olha só. Se você pegar a tabela completa de um órgão público, vai ter milhares de documentos diferentes. Tá? Aqui a gente fez um resuminho para você ver como é que funciona. Dá uma olhadinha aqui nesse slide, olha só. Nós temos aqui uma tabela com 5 exemplos de documentos. Imagine que esses dados são referentes ao seu órgão. Então nós temos aqui, por exemplo, legislação interna. Você guarda lá no setor controla esse assunto. Enquanto a norma estiver vigente, não precisa guardar na fase intermediária, porque às vezes não há necessidade, e depois já manda para o arquivo permanente. Portanto, é um documento considerado histórico. Escala de férias, que é mais simples. Olha só, guarda 7 anos na fase corrente, lá no setor controla esse assunto, não precisa guardar no arquivo intermediário, então note que às vezes não tem necessidade de passar pelo arquivo intermediário, e depois já elimina esse documento. Folha de frequência, 5 anos na fase corrente, guarda mais 47 anos por garantia, porque isso vai impactar na aposentadoria do sujeito, tem que ficar guardado por um bom tempo por garantia administrativa, e depois elimina porque não tem importância histórica. Folha de pagamento, 5 anos na fase corrente, guarde por 95 anos por questões administrativas e depois elimine. E documento relacionado à greve de servidores, 5 anos na fase corrente, mais 5 anos por garantia, para prazo de questionamento, e depois guarda permanente, portanto foi considerado histórico. Tá, então nós temos aqui uma tabelinha com alguns exemplos de documentos dizendo como é que vai ser o ciclo de vida de cada um. Então analisa aqui. Para a prova, você vai ter que decorar prazo de documento? Claro que não. A ideia é saber que cada órgão vai ter sua tabela de temporalidade, dizendo para você quanto tempo cada documento tem que ser guardado. Então, toda vez que você quiser saber quanto tempo cada documento tem que ser guardado, consulte a tabela de temporalidade da instituição. Cada instituição vai ter a sua. Quem cria essa tabela? Uma comissão formada por servidores do órgão, que conheçam bem as atividades da instituição, para poder avaliar documento a documento. E no final é assinado por uma autoridade competente, ela é aprovada, para virar uma norma e todo o órgão cumprir, fazendo aí o controle de todos os documentos. E aí? Com isso, o que o órgão vai ganhar?
espaço nos seus arquivos, agilidade para buscar informações, porque o volume de documento diminui, e um gasto muito menor para a guarda desses documentos, porque boa parte dos documentos foram eliminados. Bom, para fechar o assunto, a gente só tem que entender agora o que quer dizer a palavrinha transferência e recolhimento de documentos. Então analisa aqui comigo, olha só, transferência é o termo que a gente utiliza quando o documento é encaminhado para o arquivo intermediário. Então, quando o documento sai da fase corrente e é encaminhado para o arquivo intermediário, nós usamos o termo técnico transferência desse documento. Agora, quando o documento vai para o arquivo permanente, o termo correto é recolhimento e não transferência. Então, mandou para o arquivo intermediário, transferência. Mandou para o arquivo permanente, recolhimento. Então, no nosso exemplo prático aqui na nossa tabela, olha só. Folha de pagamento, depois de 5 anos, é transferida para o arquivo intermediário e depois eliminado. Folha de frequência, depois de 5 anos, transferido para o arquivo intermediário e depois eliminado. Greve dos servidores, depois de 5 anos, transfere para o arquivo intermediário e depois de mais 5 anos, recolhe para o arquivo permanente. Sendo que, em alguns casos, pode ser recolhido diretamente para o arquivo permanente. Então, transferir, arquivo intermediário. Recolher, arquivo permanente. Bom, então, baseado nisso aí tudo, vocês perceberam, né, como se faz o controle do tempo que os documentos são guardados. Então, o órgão tem que desenvolver sua tabela de temporalidade, controlar os documentos em cada idade do ciclo de vida, né, para saber o que fazer com cada um deles. Bom, nós teremos um módulo aí com muitas questões de provas anteriores para treinar esse assunto e ver como é que isso aí costuma ser cobrado em prova. Então, a gente se vê no próximo módulo. Até lá! Olá! Nesse módulo, o tema tratado será protocolo de documentos. É um assunto bastante cobrado também em provas de concurso que envolve arquivologia. Protocolo envolve várias atividades, como recebimento, registro, autuação, classificação, distribuição, expedição, controle e tramitação, enfim. Protocolo é uma atividade que envolve várias subatividades e que são muito cobrados em várias questões de provas e a gente tem que estar atento a isso aí. Então vamos ter uma ideia básica do que seria o termo protocolo. Bom, para entender protocolo, a gente começa primeiro pela definição dele. Olha só, nós temos aqui uma definição clássica a respeito da palavra protocolo. É o controle da tramitação dos documentos. Então olha só, a palavrinha-chave aqui é tramitação, que permite prestar informações aos usuários em tempo real. É uma atividade muito comum, importantíssima, típica da fase corrente do ciclo de vida. Então, olha só, para entender protocolo, primeiro você tem que entender o que é tramitação. Então, pensa comigo o seguinte, quando você ouve dizer que o documento está tramitando na instituição. Então, tal documento, um determinado documento está tramitando. Então, na hora, o que a gente pensa dessa informação? Então, tramitar dá a ideia o quê? Que o documento está circulando por áreas diferentes, por áreas diversas, onde ele está sendo analisado, discutido, verificado, até que ele seja resolvido. Então, é uma situação normal do documento dentro da instituição. É uma característica, inclusive, da burocracia. Então, você, para resolver um assunto, tem que pegar um documento e passar por várias áreas diferentes, onde ele vai ser analisado, discutido, verificado, até que aquele assunto finalmente seja resolvido. Então, isso é o que a gente chama de tramitação. Em órgão público, eu diria inclusive que a tramitação é muito maior do que a tramitação que existe em empresas privadas. Então, o órgão público ele tem essa característica. Cada assunto que você vai resolver, normalmente, tramita por diversas áreas diferentes, até que finalmente cada assunto daquele seja resolvido. Bom, quem nunca teve que resolver alguma coisa no órgão público e teve que ter ali uma bela dose de paciência para esperar aquele assunto ser resolvido. Por quê? Justamente porque existe essa necessidade de tramitar por diversas áreas. Dependendo do assunto, pode passar inclusive por órgãos diferentes.
Então, o mesmo documento que está ali tramitando dentro de um órgão público, pode ser que em determinado momento vá para outro órgão, onde vai resolver algum assunto e volte, e por aí vai. Então, é a questão da burocracia, é a questão da tramitação. Aí vem a questão, isso aí tem que ser controlado? Claro. Por quê? Porque o usuário está ali acompanhando o andamento do documento dele e, periodicamente, ele vai ali pedir informações para saber o que está acontecendo com aquele documento que ele tem interesse que seja resolvido. O órgão tem que ter um controle, até para que o documento não desapareça, não suma aí no meio da tramitação dele. Então tem que poder acompanhar a tramitação, saber o que está acontecendo para informar para o usuário, né, a situação do documento dele na hora que ele solicitar. E é uma atividade importantíssima na idade corrente do ciclo de vida. Então é importante destacar isso. Quando a gente fala em tramitação ou protocolo, a gente sempre está falando da fase corrente. Por quê? Porque a ideia de tramitar significa que o documento ele não foi resolvido. Quer dizer, que ele está naquela fase, que ele está sendo resolvido, passando pelas áreas competentes. Então, sempre que se falar em tramitação ou protocolo, pode saber que está falando da idade corrente. E aí já é uma dica para um tipo de questão que costuma aparecer em prova. O protocolo está vinculado ao arquivo intermediário. Errado. O protocolo é uma atividade vinculada à idade permanente do ciclo de vida. Errado. O protocolo sempre vai estar vinculado à idade corrente. Lembrando que o termo protocolo está totalmente vinculado ao controle da tramitação dos documentos. Então, quando a gente fala o termo protocolo, a gente está dando essa ideia geral. Controlar a tramitação dos documentos. Bom, então vamos lá. Então, avançando aqui nos nossos conceitos. Olha só, o que seria tramitação? Inclusive, já deu para ter uma ideia a respeito do que eu falei, mas vamos lá. Tramitação é o curso, é o caminho, seria a sequência de etapas, né, a trajetória que o documento percorre, desde o momento da sua entrada ou da sua produção no órgão, até ele ser resolvido, ou seja, até o cumprimento da sua missão administrativa. É aquela ideia que a gente acabou de ter. Você dá a entrada de documento no órgão público, ou até numa empresa privada mesmo. Esse documento tem que passar por várias áreas diferentes, onde ele vai ser analisado, discutido, verificado, até que finalmente ele seja resolvido. Então isso é a tramitação do documento. E controlar essa tramitação é o que a gente chama de protocolo. Então vamos lá. Para realizar essa atividade de protocolo, algumas etapas têm que ser cumpridas, que seriam o recebimento do documento, o registro desse documento, a autuação dele, a classificação, a expedição ou distribuição e, finalmente, o controle ou a movimentação dele. Então, analise o seguinte, vamos pensar aqui comigo. Você vai trabalhar no órgão público. O volume de documentos em órgão público normalmente é muito maior do que em entidade privada. Porque em órgão público tudo é registrado, tudo gera documento. Então você tem um volume monstruoso de documentos circulando no órgão público. E há que se ter um controle rigoroso da tramitação desses documentos. Bom, para fazer esse controle, o órgão público vai criar um setor só para cuidar disso. Que na prática é o setor de protocolo. Então nós temos no órgão público um setor chamado de protocolo, que é uma área criada só para controlar a tramitação dos documentos. E essa área de protocolo, esse setor criado com essa função, vai desempenhar essas atividades aqui. Vamos tentar entender então o que seria cada etapa de controle que a gente tem aí envolvido no protocolo. Então, começando pelo recebimento. Bom, como o próprio nome diz, recebimento tem a ver com receber o documento. Então, é controlar a entrada ou a recepção dos documentos que entram na instituição. Então, vamos tentar imaginar isso aí. Olha só. Quando você vai no órgão público, dá entrada no documento. Então, imagine você indo no órgão público. Quem nunca precisou resolver alguma coisa no órgão público? Quando você foi lá no Detran, por exemplo, em algum momento da sua vida, dá entrada no recurso de uma multa, uma solicitação para alteração de endereço, enfim. Quando você vai em qualquer órgão público para dar entrada no documento para resolver qualquer assunto.
Então, normalmente, você vai notar o seguinte, que lá no prédio do órgão público que você for resolver aquele assunto, logo na entrada, você vai ter lá uma sala, um balcão, onde vai ter ali algum servidor, algum estagiário, recebendo a documentação, as solicitações que são entregues. Esse setor é o protocolo. Então, geralmente, ele fica logo na entrada do órgão, já para facilitar justamente essa primeira atividade de controle, que é o recebimento dos documentos. Então, cabe ao protocolo receber os documentos que vão tramitar na instituição. Isso aí, a gente pode dizer, tanto os documentos que vêm de fora do órgão, como os documentos internos também. Qual é a diferença? Vamos pensar um pouquinho. Se você tem um documento que está entrando na instituição, então você vai trabalhar no órgão público e chega um documento de fora do órgão. Outro órgão encaminhou para lá, por exemplo. Isso vai entrar pelo protocolo, é entregue lá no protocolo. Então o malote que vem de outro órgão para ser entregue no órgão, o malote de documentos, é entregue no protocolo. Se chega a documentação pelo correio, quando o carteiro chega no órgão público para entregar a correspondência do órgão, ele não vai entrar na instituição e lá no Recursos Humanos entregar documento para o servidor, não. Ele entrega no protocolo. Então, tudo que dá entrada na instituição entra pelo protocolo. Tá? A primeira atividade de controle, receber os documentos que ingressam na instituição. Internamente, seria o quê? Se você está lá no seu setor e resolve dar entrada no pedido de aposentadoria, então você vai preparar um requerimento e lá no protocolo dá entrada. Tá vendo? Então, o protocolo é onde os documentos dão entrada na instituição. Então, aí nós temos a etapa de recebimento dos documentos. Avançando um pouquinho, nós teríamos a atividade de registro. Então, o que é o registro? É aquele momento que o protocolo lê o documento, identifica os dados importantes desse documento e cadastra esses dados no sistema. Esse sistema pode ser manual ou informatizado. Por exemplo, a origem do documento, de onde ele veio, do que ele trata, qual é o assunto, qual é o interessado, etc. Então, esses documentos vão permitir que no futuro você localize esse documento. Então, é fácil de entender isso aí. Ó. Imagina você trabalhando no protocolo, recebe a correspondência que chegou na instituição, digamos, imagina que chegou pelo correio, por exemplo. Então, você pega a correspondência que chegou, vai pegar uma por uma e identificar os dados daquela correspondência. Por exemplo, é um ofício que veio de tal órgão, referente a tal assunto, referente a interessado fulano de tal. Então, quando você cadastra isso no sistema, você está fazendo uma atividade chamada registro. É o cadastro dos dados do documento que vão permitir a localização no futuro. Uma comparação que eu sempre faço é com, por exemplo, com o cadastro do livro numa biblioteca. Quando a biblioteca adquire um livro novo, ela tem que cadastrar os dados desse livro. Então ela vai identificar o título, autor, editora, edição, número de páginas. Lá na biblioteconomia, só por curiosidade, a gente chama isso de catalogação do livro. Na arquivologia, quando a gente faz esse mesmo trabalho com um documento que entrou no protocolo, é o registro. Então o documento está sendo registrado. É o cadastro desse documento. Dá para comparar também, por exemplo, com o seu registro. Quando seu pai te registrou no cartório, ele fez exatamente isso. Ele informou para o cartório os dados referentes ao seu nascimento. Seu nome, nome do pai, nome da mãe, local que nasceu, a data. Ou seja, você foi registrado. É uma analogia bem interessante de fazer com o documento. Quando o documento nasce na instituição, ele dá entrada na instituição, ele tem que ser cadastrado, ele tem que ser registrado. É o momento que formaliza a entrada desse documento. É o chamado registro e, portanto, é feito no protocolo. Bom, ainda lá no protocolo, nós teríamos a autuação do documento. Então, o que seria autuação? Vamos analisar aqui o nosso slide. Olha só, autuação é a formação ou abertura de um processo a partir da documentação entregue no protocolo, onde vai ser inserida uma capa e atribuído o número de controle para esse processo. Então, autuar um documento nada mais é do que transformar o documento num processo. Então, vamos lá. Por que o nome é autuação? Porque o nome processo também pode ser substituído pelo termo autos. Então, autos de processo. Quando o documento é autuado, ele vai ser transformado num processo. Então, o que o protocolo faz normalmente? Ele pega a documentação, então imagine, por exemplo, um pedido de aposentadoria de um servidor. Então, o protocolo recebe aquele documento,
coloca numa capinha de cartolina, prende a documentação com colchete, numera as páginas, rubrica e assina e identifica na capa os dados do processo. Então esse documento foi autuado, ele virou um processo. Por isso que o termo é autuação. Em órgão público, quase tudo vira processo. E onde é que ocorre essa transformação do documento no processo? Lá no protocolo. Então, no momento que o protocolo recebe a documentação, ele cadastra no sistema, faz o registro e transforma em processo. Por isso que quando você dá a entrada do documento num protocolo, você recebe um recibo, um documentozinho, indicando o número do documento, do número do processo que ele recebeu. E geralmente dá o nome disso tipo de protocolo. Então guarde esse protocolo, que é o comprovante que você deu entrada no documento, tá vendo? Ele foi protocolado, ele foi recebido, registrado e agora tem o número de controle e o número de processo. Então é autuação. Bom, na sequência teríamos a etapa de classificação do documento no protocolo. Classificar nada mais é do que separar os documentos de acordo com a área que ele tem que ser entregue. Então olha só, aqui no nosso slide, a classificação é a separação dos documentos por assunto ou por área. Então o protocolo vai pegar toda a documentação que ele recebeu, cadastrou e transformou em processo e separar, por exemplo, o que vai para recursos humanos, o que vai para o financeiro, o que vai para o almoxarifado. Então ele separa de acordo com a área que a documentação tem que ser encaminhada. Inclusive documentos que são encaminhados para fora do órgão. E dependendo do assunto, você tem documentos para serem encaminhados lá para o Ministério da Justiça, para o Ministério da Cultura, para a ABIN, enfim. Então o protocolo ele separa documentos de acordo com o destino dele, interno ou externamente. Então essa etapa é chamada de classificação. E aí se a gente imaginar, né, essa atividade de protocolo exige que o pessoal que trabalha em protocolo conheça muito bem o funcionamento da instituição. Quais atividades o órgão desenvolve e quais atividades, quais serviços cada setor normalmente faz no dia a dia. Justamente para fazer essa separação direitinho. O que vai para cada área tem que estar ali separado sem problema. Bom, depois de separado vem o quê? Vem a etapa de encaminhar a documentação aos destinos dela. Então nós temos aí a expedição ou distribuição dos documentos. Então, analisando aqui o conceito, olha só. Expedição é o envio dos documentos aos destinatários do documento. Então, para onde esse documento vai ser encaminhado? Se for para outra entidade, a gente considera isso uma expedição. Então, quando é externo, quando o documento vai ser encaminhado para outro órgão. E quando o documento é encaminhado para um setor interno da instituição, a gente chama isso de distribuição. Então, é um encaminhamento interno. Então, imagina você lá no protocolo, encaminha o documento para o recursos humanos. Você está distribuindo o documento para recursos humanos. Se você estiver mandando para outro órgão, então o ministério manda o documento para outro ministério, ele está fazendo uma expedição. Ou uma agência manda o documento para outra agência, expedição. Então, de qualquer forma, está sendo encaminhado o documento para a área competente. E, finalmente, temos aí a etapa final, que é controlar a movimentação desses documentos. Então, depois que o documento foi entregue para as áreas competentes, cabe ao protocolo criar algum mecanismo de controle desse andamento dos documentos. Isso geralmente é feito por meio de um sistema, seja manual, um livro de protocolo, por exemplo, ou informatizado, um sistema de controle. Então, a partir daí, você tem um controle de por onde o documento vai passar até ele ser resolvido. Então, nós tivemos aí um resumo das etapas. Recebe o documento, registra, transforma em processo, que é a autuação, separa por área, que é a classificação, encaminha para a área competente, internamente distribuição, externamente distribuição, e controla toda a movimentação dele. Então, tudo isso aqui junto forma atividade de protocolo. É uma atividade importantíssima de ser desenvolvida dentro da instituição. Isso não é só órgão público, não. Empresa privada também tem muito documento tramitando e é importante que seja feita a atividade de protocolo. Uma coisa que eu ouço muito nas minhas aulas, que muito aluno pergunta, é o seguinte: hoje, com a implantação de documentos em meio eletrônico, documentos que tramitam já digitalmente, ainda existe protocolo? Sim. Quando a gente fala em documento em meio eletrônico, não necessariamente você tem que dar entrada lá no setor de protocolo fisicamente com aquele papelzinho. Quando você implementa um sistema de documentação eletrônica, você vai ter toda essa atividade de protocolo feita dentro do sistema. Então, o próprio sistema vai receber o documento,
Nesse sistema você vai cadastrar os dados dele, um formuláriozinho com os campos para serem registrados, ele vai receber o número de controle, que é o número de processo, vai virar um processo eletrônico, vai ser encaminhado para a área competente, tudo dentro do sistema, e o próprio sistema acompanha a movimentação. Ou seja, não deixou de ter protocolo. Então é mais fácil aí passar o exemplo do protocolo em meio físico para poder visualizar melhor. Mas um sistema informatizado também envolve todas essas atividades. Então não é porque o documento não está em papel, ele está tramitando eletronicamente, que não existe protocolo. Muito pelo contrário. O próprio sistema faz todo esse controle. Continua havendo as etapas de recebimento, registro, atuação, classificação, distribuição, movimentação, está tudo ali envolvido. Então, a atividade de protocolo está sendo realizada da melhor forma possível. Tá, e outra coisa, para a gente fechar esse assunto, é com relação ao seguinte. Ó. Quando o documento dá entrada na instituição, ele é recebido, cadastrado no protocolo, que é o registro, e depois encaminhado para a área competente, aí depois de ter sido autuado, aquela coisa toda. Agora nós temos um probleminha, olha só. Para o protocolo cadastrar o documento, fazer aquele registro, ele vai ter que ler o documento, identificar do que ele trata para poder cadastrar. Até aí tudo bem, ele tem que fazer uma primeira leitura. O problema é o seguinte, ó, muito documento chega no protocolo dentro de envelope fechado. Isso é comum. Imagina você receber a correspondência do órgão, o que vem pelo malote ou o que vem pelo correio. Normalmente a documentação vem em envelopes fechados vindos de outros locais. Como é que o protocolo vai identificar os dados desse documento para poder cadastrar no sistema e mandar para o destinatário correto? O protocolo pode abrir a correspondência? Esse que é o detalhe. Normalmente o protocolo pode abrir a correspondência. É normal. Então o protocolo abre a correspondência, lê o documento para poder fazer aquele registro. Então naturalmente ele faz isso. Tem exceção? Sim. O problema é quais são as exceções. Quais documentos, quais categorias de documentos o protocolo não está autorizado a abrir. Então vamos analisar aqui nesse nosso slide. Olha só. Documentos que o protocolo não vai abrir e, consequentemente, ele não vai saber do que trata para fazer aquele registro completo. Seriam os documentos particulares e os documentos sigilosos. Então, documento particular e documento sigiloso, o protocolo não está autorizado a abrir e, consequentemente, não vai ter aquele registro completo com os dados do documento. Para esses documentos, ele simplesmente recebe e encaminha para o destinatário. Então, analisa comigo. Documento particular e documento sigiloso, o protocolo só faz o quê? Ele só tem um controle que recebeu e um controle que ele entregou para a área competente, para o setor destinatário. Então, não tem aquela etapa de abrir e fazer aquele registro completo. Isso vale para os demais documentos que não são particulares e nem sigilosos. Inclusive, isso aí não é nem arquivologia, isso já é até direito constitucional, né? Então, documento particular e documento sigiloso não está autorizado a abrir o pessoal do protocolo. Só os documentos ostensivos. Inclusive, esse assunto aqui é muito cobrado também, baseado nisso aí. Olha só, documento ostensivo, o protocolo tem que abrir e fazer o registro, que é o cadastro. Documento particular e sigiloso, ele não está autorizado a abrir para poder fazer aquele cadastro completo com todas aquelas etapas. Só recebe e entrega. Muito cuidado para na hora da prova, o sujeito que montar a questão não fazer justamente a alteração disso aí. Ó. Dizer para você que o protocolo vai abrir documento sigiloso, ou dizer o contrário, que o documento ostensivo, que é o que não tem sigilo, não deve ser aberto. Então a ideia é bem simples. O protocolo pode abrir ou deve abrir os documentos ostensivos e não pode abrir documentos particulares e documentos sigilosos. Então nós tivemos aí um módulo falando sobre o assunto protocolo, identificando quais são as atividades que envolvem o protocolo e o que ele pode abrir e o que ele não pode abrir. Em cima disso, dá para resolver muita questão de prova anterior, que é justamente o que a gente vai fazer no próximo módulo. Então a gente se vê no próximo módulo. Até lá, bons estudos.